Queridos irmãos, agora nós vamos para o vídeo de número 15. Então, Kardec é 11. Porque, olha só para você ver. Depois dele ter feito essa pergunta de 621, onde está escrita a lei de Deus, que os Espíritos respondem na consciência, ele faz uma nova pergunta aos bons Espíritos. E nós temos que conversar, né? Olha a pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus. Observa só para você ver. Eu vou voltar aqui. A lei de Deus. Que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Vamos voltar? Observa que na questão 617, Kardec interroga os bons espíritos assim, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito. Tá, eu vou encerrar. Na questão 618, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas, né? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam. Outra, questão 619. Gente, é sequência, tudo é sequência aqui para 621. Eu estou comentando a 621, viu? 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Entendeu? Agora, olha só você ver. 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição. Quando unida ao corpo, os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Agora vamos voltar novamente na questão 621, mas na pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, você observa, eu mexo mesmo, você observa que nas questões anteriores, Allan Kardec, ele se refere às leis de Deus. As leis de Deus. Mas na questão 621, ele interroga os bons espíritos. Onde está escrito a lei? Tá bom. Depois ele faz uma outra pergunta abaixo. Visto que o homem traz em sua consciência a lei. Para você observar. Eu estou só dizendo isso
para você observar o quanto foi importante a mensagem de Pietro Baldi, que através daqueles comentários de Pietro Baldi e através desse esmiuçamento que estamos fazendo, porque lá também foi um esmiuçamento, porque é um esmiuçamento que eu já o conhecia, correspondente a 621. E você observa que é graças àquele material de Pietro Baldi e graças a esse esmiuçamento que eu estou fazendo, e dentro dessa analogia, que integra-se todo o processo da lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, olha só para você ver. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se você observar nas outras questões, você entendeu? Principalmente na 619, você praticamente encontra a resposta. Você encontra a resposta dessa pergunta que Allan Kardec fez aqui aos bons espíritos. Só que Allan Kardec era muito esperto, mas os espíritos também eram muito espertos. Do mesmo modo como Allan Kardec explorava os bons espíritos também forçavam Allan Kardec a cada vez mais a explorá-los, porque só assim nós sairíamos beneficiados. Agora, nós só sairíamos e só saímos beneficiados mediante a todas as questões se esmiuçarmos. Porque se não esmiuçarmos, é o mesmo que comer gato por lebre. Então, olha só para você ver. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ora, por que vai revelar as leis de Deus? Ou melhor, a lei, porque a lei é uma coisa, as leis são outras coisas. Qual a necessidade de revelar a lei de Deus ao homem? Você entendeu? Se ele traz, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então, se ele traz na sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade dessa lei lhe ser revelada? Olha a resposta dos bons espíritos. Ele a esquecerá e desprezará. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Agora, gente, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Como eu disse em alguns vídeos, não sei se é no vídeo anterior ou no outro, né? Tratando da questão 621, a respeito da consciência, né? Do cerne, do eu. Nós trazemos no nosso eu a consciência da divindade do Pai. Nós trazemos, mas graças, vamos assim dizer, né? Graças aos instintos primitivos
nós optamos mais pelos instintos primitivos do que pela lei ou, por que não, pelas leis divinas. E ao optar pelas leis, aliás, ao optar pelos instintos primitivos, nós esquecemos a lei ou as leis, que é aquilo que nos governa, que é aquilo que tudo governa, que é aquilo que tudo rege, que é os princípios, é onde contém-se todos os princípios, né, do Criador. Então, nós, por causa do primitivismo, do instinto primitivo, nós entramos num estado, mesmo consciente, mas entramos num estado letárgico. E como se diz o ditado, começamos a dar murro em ponta de faca. O meu ditado é esse mesmo. Eu não vou fazer gracinha para ninguém, não. Nós começamos a dar murro em ponta de faca, nós começamos a comer caco de vidro. Isso é psicologia, viu? Nós escorregamos na casca da banana. Nós começamos a fazer gracinhas no palco. Não aguentamos ver uma tribuna. Um microfone, nem se diz. E quando nos ovaciona? Aí que a gente se derrete. Nós nos esquecemos dos princípios divinos, das leis do Criador. Nós esquecemos dos mandamentos das leis divinas. Nós esquecemos que existe um Criador que tudo rege, que tudo comanda. Nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de Jesus. E é assim, gente. Agora é que entra o processo. Quando esse instinto primitivo se faz presente e que nos associamos à letargia consciente, mas que ignoramos os desígnios das leis divinas, aí nós metemos o pé pelas mãos. Nós matamos, nós roubamos, nós furtamos. Mas não é a mesma coisa, Luiz? Não, não é não. Procura saber para você ver o que é roubar e o que é furtar. Eu não vou esmiuçar isso não, porque não é da minha alçada nesse assunto agora. Nós traímos a nossa mulher, nós traímos o nosso marido, nós traímos o nosso namorado, nós traímos a nossa namorada, nós traímos os amigos, nós traímos a sociedade, nós aceitamos propinas, nós roubamos os cofres públicos, nós infringimos as leis de toda forma, de toda maneira. Entendeu? Nós não medimos as consequências. Nós traímos pelos olhos, nós traímos pelo ouvido, nós traímos pela boca, nós cometemos crimes pela boca, pelo ouvido, pelos olhos. Nós cometemos crimes através das mãos, através dos pés. Nós cometemos crime através do coração e através da nossa mente, através dos nossos sentimentos, sentimentos baratos,
sentimentos negativos. Nós julgamos nós julgamos outros. É aí agora que entra o fator lei de causa e efeito. É aí agora que tudo fica registrado em nossa consciência e não em nossa mente. Porque a nossa mente é um atributo, mas é um departamento à parte da consciência. E depois do pensamento, depois da consciência, fica o registro no perispírito, no corpo perispiritual, que tanto interfere no espírito, na erraticidade, quanto na alma, no corpo físico, reencarnada ou encarnada. É aonde nós, antes de reencarnar, os mentores espirituais, os responsáveis pelas reencarnações, eles, mediante toda a programação, eles avaliam todo o nosso diagnóstico perispiritual, onde a consciência para o perispírito transferiu. Você entendeu? Eles analisam todo aquele diagnóstico, aquela ficha espiritual nossa. E é óbvio que, de acordo com a ficha espiritual, ali pode-se constar mérito, pode-se constar-se demérito, ágil, deságil, não sei se você está entendendo, mérito ou demérito, ágil ou deságil, e de acordo com a tua ficha espiritual, é aquilo que você terá na atual existência através da reencarnação. Por isso que nada acontece por um acaso. Por isso que nós temos que medir as consequências dos nossos atos. Nós temos que medir as consequências, as consequências de nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Nós devemos medir as consequências, enfim, do que nós falamos, do que nós desejamos, do que nós pensamos. Porque tudo, agora sim, fica registrado na nossa consciência. Olha só para você ver, ó. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Por isso que nós temos a oportunidade. Não existe um indivíduo que não nasce, que não retorna ao corpo físico sem a centelha divina que é a propulsora, aquela que lhe alavanca. Só que essa é uma questão que eu não vou abordá-la
com relação a essa centelha divina. Eu não vou abordá-la nesta questão, porque não condiz com essa questão. A centelha divina, eu já vou adiantar, ela é mais adequada aos 3 reinos: mineral, vegetal e animal, que é um tema que o dia que nos for permitido nós vamos adentrar a esse capítulo. Mas aqui nós não podemos abordar essa centelha divina. Mas todo mundo nasce trazendo para a existência física esse sentimento de que existe um Criador. Ele pode nunca ter ouvido falar em Deus. Ele pode. Mas, no fundo, ninguém precisa dizer nada. Ele, ao deparar com o pôr do sol, automaticamente ele já diz assim: é obra de Deus. Oh, mas você nunca ouviu falar em Deus como você... Não, mas eu imagino, é obra de Deus. Luiz, mas é aquela pessoa que se diz ateu. Não. Não existe o ateu. Não existe o ateu. Sabe por que não existe o ateu? Porque esse termo é um termo relacionado à inveja de algo que em vidas passadas esse indivíduo sentiu mediante algo do Criador. Então, aquela inveja de algo que ele não conseguiu alcançar, vamos dizer assim. Vamos pensar assim, que o indivíduo fez um pedido. Ele pediu algo a Deus e não foi atendido, porque não é atendido, não é assim que é atendido. E ele se revoltou contra Deus. Mas não se revoltou contra Deus, ele se revoltou contra ele mesmo, porque Deus é inatingível. Você entendeu? Então, é uma forma de desabafo. Eu não acredito em Deus. Você está vendo aí agora o porquê que as pessoas dizem: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. É por isso que em existências passadas ele fez pedidos inoportunos, pedidos imbecis, sabe? Pedidos inadequados. E ficou à espera que Deus lhe desse. E Deus não dá nada. Deus não dá nada. Não adianta você pedir: Deus me dá uma casa, Deus me dá um emprego. Não é assim. Ele não vai te dar casa, não vai te dar emprego. Ele vai te dar energias, ele vai te dar forças para que você corra atrás, para que você trabalhe, para que você leve currículo, para que você ganhe dinheiro, para que você batalhe, lute e construa a tua casa com o teu próprio suor. Ah, mas e se eu, roubar? Pode roubar. Aí você vai cair nessa questão aqui, na questão
621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Agora eu posso dizer isso porque eu já esmiucei todas essas outras questões. Então agora cabe tudo de malefício que o indivíduo comete, registra-se na consciência, no perispírito, e depois o retorno do indivíduo ao corpo físico, ele responde de acordo com a plantação dele. Antes não caberia. E também cabe agora, mediante a essa oportunidade das leis divinas, né? Que necessidade havia de ele ser revelada? É que ele esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, por isso a oportunidade que nós temos, que nos é dada, de todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. O homem de bem e os que se decidem a investigá-las são os que melhor a compreendem, porque eles doam, eles mergulham de corpo e alma, eles estudam, eles se sacrificam. Vamos para o próximo vídeo.